Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com um novo episódio do TraumaToCast, tá? Eu me chamo Gustavo Pontes e o convidado de hoje é a fisioterapeuta Natália Freitas, tá? Formou-se na SES, na cidade de Caruaru, mestranda em ensino na saúde pela UFAL, não é isso, Natália? Isso. Especializada em reabilitação cardiopulmonar, docente do curso de fisioterapia na Unifavip Caruaru, também grava podcast, tá? A gente vai falar bem mais sobre isso, tá? Mas você pode ir pesquisando aí, o nome do podcast é Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, e segundo informações confidenciais, a fisioterapeuta Natália Freitas não perdeu nenhuma live de Zezo nessa pandemia. É verdade, Natália? Olhe, eu não posso lhe confirmar isso, mas com certeza meu pai não perdeu. É isso aí. Show de bola. Natália, vamos lá. Sempre a gente começa aqui com o nosso podcast perguntando do tempo de graduação, tá? Vamos sair um pouquinho de Natália formada e vamos entrar na Natália entrando na faculdade, alguns momentos legais, como que foi esse desafio até vestir o jaleco branco, anel no dedo e estou formada. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui hoje com você, meu ex-aluno, né? E daqui a pouco, colega de profissão. Falando um pouquinho sobre a minha graduação, né? Antes de falar da graduação, acho importante também falar que eu não sou daqui de Caruaru, que eu venho de Garanhuns. Então, assim, teve toda aquela adaptação, à cidade, antes da adaptação à própria faculdade, né? Então, muitas dificuldades ali no percurso, desde o início eu morava bem distante, então, pega ônibus, chega à noite, sai cedo, aquela confusão, né? Passa o dia todo na faculdade, o DA era a minha segunda casa, então a gente passava o dia todo, e assim, muitas amizades, dentro da faculdade, pessoas que eu levo até hoje, que são minhas amigas mesmo, bem próximas, pessoas importantes na minha vida, e assim, perceber que depois você sai da faculdade e seus professores se tornam colegas de trabalho, eu acho que é uma recompensa, grande. Mas muitos, um percurso longo, 5 anos, é muito tempo, a gente aprende muito, e não só disciplinas, conceitos e fisiopatologias, a gente aprende mesmo como é a vida, a gente amadurece, a gente cresce, se torna independente, e são coisas que a gente leva para o resto da vida, muito importante. Boa, show de bola, Natália. Então, a gente começa querendo saber de onde surgiu esse gosto pela fisioterapia intensiva, essa paixão dessa correria de hospital, tal, e qual foi a tua primeira porta para essa área de atuação? Como é que foi? Olha, surgiu de um jeito, bem inusitado, porque eu fui paciente de fisioterapeuta. Então, ali nos meus 13, 14 anos, descobri que eu tinha escoliose. Então, precisei ser paciente, e fazer fisioterapia. Então, todo aquele protocolo de RPG, e faz pilates, e faz aquilo. Então, eu comecei a entrar nesse mundo mesmo da fisioterapia. Conheci um fisioterapeuta também, que foi uma pessoa que abriu meus olhos para a profissão. Então, ele me emprestava livros, ele passou alguns anos me atendendo, ele trabalhava com RPG, então eu achava que a fisioterapia era só isso. Então, tomei gosto por ser paciente, e por ver minha melhora, enxergar essa melhora durante o processo. Então, fiquei encantada de como a fisioterapia poderia transformar uma vida na reabilitação. Então, eu tinha esse conceito de reabilitação, a fisioterapia que reabilita. Então, entrei na faculdade com esse pensamento. Claro, que a fisioterapia não
é só a área, né? Isso. Nem só da reabilitação, e também não é só essa parte de traumato, ortopedia, né? Exato, E exato. RPG, que a gente tem, não é uma noção muito vaga e, ao mesmo tempo, não é pequena do que a fisioterapia, ela vai muito além. Né? Então, minha história começou assim, né? Mas quando eu entrei no curso, eu percebi que não era nada disso, não é? Que o RPG, né, a recuperação de pacientes que já têm alguma patologia, né, é só uma vertente da fisioterapia, existem várias outras, né? Então, aí eu comecei a me identificar, né, com disciplinas que não eram da área de traumato-ortopedia e assim, né, fui achando o que seria a minha futura profissão mesmo. Boa, boa. Até porque quando se fala em fisioterapia, a primeira coisa a se pensar é isso, né? A parte de traumato, né? A parte Sim, ou de trauma ou então de neuro em si, né? A gente nunca, eu acho que sim, a fisioterapia nunca foi tão falada dentro dos hospitais como agora, né? Infelizmente foi necessário esse baque para dar tanta importância à fisioterapia respiratória, enfim. Boa. sim, né? A gente tem uma visão, né, muito unilateral da fisioterapia, não é? Acha que é só, é traumato-ortopedia, é, pós-operatório, a gente tem essa fisioterapia assistencial, né? Mas se esquece, não é, da fisioterapia preventiva, da fisioterapia, né, que promove saúde, e não só a que está ali no pós, né, na reabilitação. Claro que também é muito importante, mas são muitas áreas, né, muitas que, né, hoje a população está conhecendo uma das áreas que não era tão vista, né, que não era tão reconhecida, né, e tão popular, digamos assim, que é a fisioterapia respiratória. Né? Hoje, muitas pessoas percebem qual a nossa função dentro de um hospital, dentro de uma UTI, né? Boa, exatamente. E aí a gente pula para a parte de docência, tá? E Natália, me disse se foi um objetivo desde o começo da faculdade, metade da faculdade, se tu tens alguém na família que se inspira, tu já se inspirou, e enfim. É legal estar dizendo isso, o pessoal que está assistindo esse podcast que ainda não conheceu Natália e talvez não vai ter a oportunidade de ter aula com Natália, é exatamente isso é essa simpatia em pessoa dentro de sala, tá? Diversos momentos a gente na sala fugia um pouquinho do assunto de pesado de fisioterapia e ela sempre puxava, conversava, relaxava mais a gente, né? Trazia a gente para o âmbito de que eu também sou uma aluna e eu entendo vocês, né? Não tem essa diferença enorme entre como tem alguns entre professor e aluno. Mas me diz aí, de onde surgiu esse gosto pela docência? Isso. Eu venho de uma família de professoras, né? Mulheres fortes, mulheres, né, que sempre ali atuaram na docência, seja ensino fundamental, ensino superior, né? Minha mãe, minha tia, minha avó. Então, eu tenho muitas pessoas na família, né, principalmente mulheres, que sempre estiveram ali, né, para me orientar e também, né, sendo exemplos. Então, sempre tive essas pessoas, principalmente minha tia, né, que ela é professora até aqui de Caruaru, mas ela sempre, assim, incentivou, né, eu sempre, né, a admirei por ser docente, né, então tive esse incentivo, mas eu não iniciei minha carreira na docência, né, eu comecei na prática clínica, depois com a preceptoria, né, que foi uma escola grande para mim, né, até para ter, né, esse vínculo com o aluno. Eu acho que o meu tempo na preceptoria, né, me trouxe muito isso, né, enxergar o aluno na sua vulnerabilidade, não é? O que ele precisa ali, qual o apoio que ele precisa, como é que a gente deve direcionar o aluno, né? Qual a melhor forma, né, de ensino, né, para que ele aprenda mesmo com vontade e não, né, por obrigação. Então, todo esse formato de ensino,
né, associando a prática clínica com a teoria, acho que me ajudou muito para entrar nesse meio da docência, né, da gente criar mesmo esse vínculo, entender o aluno, né, e entender também cada fase de aprendizado, porque cada aluno tem, né, o seu processo, Isso. né, cada aluno, né, aprende de uma forma, a gente consegue individualizar mais o ensino, né, de cada um e caminhar junto, né, a gente não pode só, né, querer que o aluno aprenda sozinho e jogar essa responsabilidade, não é o docente professor, ele está sempre ali para guiar, para orientar, coordenar, não é? E não só disseminar o conteúdo, não é? E não só transmitir, né? Ele está Sim, ali sim. para, né? É um aprendizado colaborativo, né? A gente está junto, caminha junto, né? Tem que cooperar, né? É um trabalho mútuo, não pode ser só do aluno, então isso é muito importante, né? Para quem é docente, para quem trabalha na preceptoria também, né? É uma fase, né, que a gente está ali perto, né, do aluno, vendo o crescimento dele. A gente consegue enxergar, né, em cada fase ali, em cada semestre, né, quando a gente está junto com o aluno durante um longo período, a gente vê, né, como ele evolui, né, e a gente só está ali, né, dando as ferramentas para que ele consiga, mas sozinho, aquela evolução. Isso. Não sei se a senhora concorda comigo, mas cada um tem o seu time, né? Vamos dizer assim, um pega mais rápido, outros não. E pegando esse gancho, vem a ideia do podcast, vem a ideia do Descomplicando a Fisioterapia Intensivista. De onde surgiu? Até porque a gente conversava bastante dentro de sala de aula, já era um objetivo muito meu em ter também um podcast, tá? A princípio, sempre do mesmo jeito da senhora, visado só com assuntos bem educacional mesmo, que a princípio esse foi meu foco, e quando eu vi uma pessoa de perto, eu achei muito da hora, né? Uma coisa que a gente via só para lá e ver alguém de perto, ver as coisas funcionando. O Descomplicando a Fisioterapia Intensivista já tem um montão de episódios, né? Tem um montão de série explicando bem direitinho diversos assuntos. E me diz de onde surgiu. Vou fazer podcast. Como que foi? Sim, eu sempre fui um ouvinte de podcast, né? Sempre gostei. Então, né, podcast de humor, podcast de notícia, né? Podcast, né, investigativo, eu sempre gostei muito, né? Mas por lazer, né? E após esse período de pandemia, não é? Quando a gente, né, precisou passar por aulas remotas, né? Metodologias mais ativas, a gente percebia a dificuldade do aluno, não é? Na aprendizagem, não é? Essa distância do professor e do aluno, não é? Entendendo todas as dificuldades desse período de aulas remotas, não é? Problemas de conexão, não é? Nem sempre o aluno consegue assistir aula ao vivo, não é tudo isso. Então, em alguma capacitação, não da universidade, eu vi que um professor começou a utilizar, não é, podcast. Então, eu vou até falar o nome dele, professor Odaí começou a utilizar podcast na disciplina dele de fisiologia. Aí eu comecei a escutar o podcast dele e vi que realmente, né, era uma conversa, né, assuntos rápidos, né, e que realmente prendia a atenção. Né? Então, eu percebi isso, né, e pensei, por que não trazer para os alunos de fisioterapia intensiva? Né? Muitos alunos, né, têm uma aversão à disciplina, não gostam a princípio, né? Às vezes, né, tem uma impressão errada, um preconceito, mas quando entra na disciplina, percebe que é bem diferente, né? Que Isso, a exato. gente tenta trabalhar trazendo mesmo essa associação teórico-prática. Então, com o podcast, eu pensei nisso, né? Eu vou conseguir me aproximar mais do aluno, eles vão estar ali escutando minha voz, eles vão estar ali tendo um resumo, não é, dos assuntos que estão sendo abordados semanalmente. Então, vai ser uma ajuda. Né? Então, eu comecei a associar os assuntos que eu estava, né, ministrando,
na disciplina com, né, o podcast. Então, toda semana, quando eu tinha um assunto, eu colocava um assunto no podcast, me baseando em artigos mais recentes, só que de uma forma mais rápida, de 5 a 8 minutos, né, com a música de fundo, para o aluno, né, ter esse aprendizado, né, sem perceber que estava aprendendo, né, tentando abordar um assunto de uma maneira mais descontraída, por isso que eu coloquei esse nome Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, né? Que para quem vê, né, de primeira, diz, como é que vai descomplicar um assunto tão complicado, né? Então, né, eu pensei nisso, né, para tentar até trazer um pouco de humor também, né, para o podcast, porque eu uso tanto, né, nos meus momentos de lazer, então por que não o aluno não, né, escutaria, né, de uma forma assim, quero escutar aqui, revisar um assunto rapidinho, sim. e revisar escutando. Né, eu acho que é uma maneira, né, mais descontraída e fácil do aluno aprender, mas que também ele não se cobre o tempo todo em estar escutando, né, e se cobre a ponto de achar que o momento, né, todas as 24 horas do dia tem que estar aprendendo, não é assim. Por isso que eu só coloco um episódio por semana, porque eu acho que é o suficiente para que o aluno não ache, né, que ele está ali, né, tem a obrigação de estar aprendendo o tempo todo. Eu acho que a gente tem, né, que separar muito bem o tempo, né, momentos de estudo, momentos de lazer. É importante também ter esse tipo de organização. Boa, exatamente. E a gente não vai perder a oportunidade de fazer um podcast dentro de outro podcast. E vamos falar de terapia nasal de alto fluxo, um assunto que particularmente eu gostei bastante. Tá? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que vez ou outra eu estou me aventurando na fisioterapia, na parte de UTI, na parte de emergência, eu sempre estou levantando algum assunto. Mas, Natália, me diz o que é essa terapia nasal de alto fluxo, desde a parte de custos, equipamentos, benefícios para o paciente e se tem um momento ideal para o uso ou não, é invasivo, é não invasivo? Me diz aí como que é. Sim, fazendo um resumo mesmo para quem não conhece, para quem nunca escutou o termo, né, terapia, né, a gente também chama de cânula nasal de alto fluxo, né, é um tipo de cânula, né, que parece muito com aquela cânula, né, de oxigenoterapia, né, porém, né, a gente tem um encaixe mais confortável, né, na região nasal do paciente, né, e ela é considerada, né, uma terapia não invasiva, né, onde a gente vai ofertar para o paciente tanto uma concentração de oxigênio, quanto uma concentração também de ar comprimido. Então, a gente tem uma associação de oxigênio, né, e também de uma pressão positiva, né? Para quem conhece aí, pressão positiva, VNI, né, ventilação não invasiva, então acaba sendo uma junção também, né, da oxigenoterapia com uma terapia pressórica. Então, a gente utiliza geralmente, né, tanto em pacientes COVID, né, agora, né, ficou mais conhecido por conta da pandemia, né, até porque essa terapia dispersa pouco aerosol, né, então é indicativo para pacientes, né, que estão, né, positivos para COVID. Dispersa pouco aerosol, né, é mais confortável para o paciente passar, né, um tempo mais duradouro, né, mais longo, né, não causa tantas lesões, né, como a máscara de VNI, não é tão desconfortável, né, a adaptação como a máscara de VNI, né, porém, né, a gente tem, essas cânulas têm um custo mais elevado, então não são todos os hospitais que têm disponível, né, a gente tem muito mais disponível uma máscara de VNI do que, né, um catéter de alto fluxo. Então, assim, hospitais públicos nem sempre tem, né? Claro que tem um ou outro, mas para todos os pacientes não, né? E a gente pode adaptar, né, no ventilador mecânico ou no próprio equipamento, né, da cânula de alto fluxo. Então, vai depender muito, assim, né, de cada hospital,
não é, para pacientes que estão, não é, com uma gravidade, não é mais leve, não é, da COVID. Uhum. Não, a gente não utiliza em pacientes graves, né? A gente utiliza ali em pacientes moderados, não é? Pacientes, não é? Dependendo ali do índice de oxigenação, depende muito, não é? Do nível de consciência que o paciente tem, a gente analisa os exames, não é? Raio-X, gasometria, não é? Faz uma avaliação geral do paciente para ver realmente, não é? Se é adequado para aquele tipo de paciente. Não é? Pacientes que não se adaptaram bem à VNI, a gente pode utilizar um catéter nasal de alto fluxo, às vezes pacientes claustrofóbicos que não conseguem ficar com a máscara, ou pacientes que têm uma pele mais sensível, mais frágil, geralmente idosos que não conseguem ficar bem adaptados à máscara. Então, a gente vai, assim, fazendo meio que um checklist do que o paciente se beneficia ou não para utilizar. Claro, se o equipamento estiver disponível, no hospital. Aqui em Caruaru a gente teve muito isso de um hospital não empresta para o outro, e Uhum. assim a gente ia se ajudando, porque nem sempre, no hospital que eu trabalho hoje, a gente tem, só que a gente tem uma cânula nasal de alto fluxo, e são vários pacientes, então a gente vê ali qual é o paciente que precisa mais, qual é o paciente que não se adaptou à VNI, Sim, sim. precisa daquela canula nasal de alto fluxo, se o paciente apresentou uma melhora após utilizá-la, então a gente vai mesmo assim se virando nos 30, quem trabalha em hospital público, municipal, tem muito isso. A gente vai se adaptando, o fisioterapeuta já tem isso, de ir ali sendo criativo, se deparando com problemas e tentando resolver aqueles problemas. Então, a gente vai dando um jeito para que o paciente se beneficie e que também ele tenha assim, um prognóstico positivo com aquele tipo de terapia. Boa, boa. E, pessoal, a Natália usou diversos termos técnicos, falou das máscaras, tá? Mas de antemão, não se preocupem, tudo isso tem no Instagram dela, tá? Vai estar aqui na descrição também. Só para lembrar que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, dá o like nesse vídeo, beleza? Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não esquece de seguir a gente, tranquilo? E a gente agora vai estar com conteúdos semanais, tanto de traumato ortopédico, como também com convidados, beleza? Natália, dando continuidade, experiências com óbito no hospital, já teve, ainda não? Existe uma frase que são as boas-vindas da UTI, né? Me diz como que foi essa tua experiência, relata para a gente um pouquinho. Assim, eu vou completar, acho que 6 anos quase, de prática clínica. Então, a gente tem bastante experiência, com esses momentos um pouco desconfortáveis, óbito, intercorrência, situações adversas que acontecem num piscar de olhos. Então, a gente já vai se moldando para isso. Tem pessoas que falam, não, porque para trabalhar em hospital precisa ser frio, e isso e aquilo, mas eu acredito que não. A gente precisa tentar olhar mais o lado profissional e não se deixar afetar tanto no lado pessoal, porque problemas no trabalho todo mundo enfrenta. Então, já que a gente trabalha no hospital, a gente precisa saber lidar com aqueles problemas que acontecem no hospital. Boa, isso aí. E assim, quem trabalha em hospital, gosta daquela adrenalina, gosta, senão não trabalharia no hospital. Então, É a o gente famoso gosta, já vai sabendo, né? já vai, porque a gente entra no hospital sabendo, que tudo pode acontecer, então a gente gosta dessa adrenalina, de mudança de rotina, a gente Uhum. tem um dia que é tranquilo, mas tem um outro dia que é cansativo, que tem intercorrências, que tem várias mudanças durante aquelas 12 ou 24 horas. Então, existe uma inconstância
né? E isso é bom para quem não gosta de rotina, né? Quem não tem aquele trabalho de rotina todo dia ali no consultório, né? Quem não gosta muito disso, né? No hospital você vai encontrar todo dia uma coisa nova. Então é bom para quem, né, gosta de agitação, quem gosta, né, de adrenalina. Eu sempre falo, gosta de adrenalina, né? É aquilo, né? Tem que correr, pega isso, pega aquilo, pensa rápido, é desse jeito. A gente vai se acostumando, né? E vai, né, virando, né, se virando nos 30 novamente, né? E vivendo cada dia como um dia único. Então, isso é muito legal quando você trabalha em hospital. A gente não deve só, né, olhar para aquele lado negativo de óbito, de morte, porque isso faz parte, né? Né? Do mesmo jeito que existe muita vida dentro do hospital, né? Quando a gente vê um paciente, né, melhorando, né, depois de estar muito grave, né, pacientes que são estubados pelo fisioterapeuta, pacientes que voltam a andar, né, pacientes, né, que saem ali de um momento muito ruim e a gente vê o paciente tendo alta, o paciente indo para a enfermaria, o paciente tendo alta para casa, né, e retomando a sua rotina, né, voltando para suas atividades, né, cotidianas. Então a gente fica muito feliz, né, porque, né, tem a parte ruim, né, mas os momentos felizes, né, são muito maiores. Bom, eu já bati um papo com outra fisioterapeuta intensivista e ela usou uma frase muito legal. Foi quando ela disse que, independente da tua crença, tua religião, mas dentro do hospital, milagres acontecem todo dia, né? E isso é bem forte e bem legal, né? Porque muita gente entende como a profissão de trabalhar no hospital ser apenas isso, né? Faz questão de levantar a bandeira de sofrimento, de morte, mas não olha pelo outro lado, tá? E, Natália, a gente vai dar uma fugida da fisioterapia ou talvez não, porque pelo visto não teve como Natália escapar. A Natália casou com um fisioterapeuta intensivista também, né? E aí, vocês têm juntos a Mobilize Fisioterapia, ele é sócio e você não, como que funciona o teu atendimento, como que é o manejo teu hospital, lá na clínica? Isso. A gente se conhece, né, falando um pouquinho da história, desde a faculdade a gente se conhece, né, e assim, ele que começou mais nesse meio intensivo, eu era mais da reabilitação cardiopulmonar, né, mas aí eu entrei para esse mundo da fisioterapia intensiva, para amadurecer também essa ideia da reabilitação, né? Agora a gente está começando, né, com esse trabalho mesmo, tanto com pacientes pós-Covid, né, com a Clínica Mobilize, que já existe há alguns anos, né? Porém, eu estou entrando agora, né, com esse perfil mais, né, da reabilitação cardiopulmonar, reabilitação paciente pós-Covid, né, que antes não tinha na clínica, né? A gente está também mudando de espaço, mudando de endereço para um lugar, né, que supra as necessidades, porque, né, para a reabilitação cardiopulmonar a gente precisa de um espaço maior, né, precisa de uma atenção maior ao paciente, né, aquele paciente que às vezes é mais frágil, né, que, né, saiu há pouco tempo de uma UTI, né? Uhum. Então a gente precisa de um espaço mais apropriado para esse tipo de reabilitação. Então a gente está voltando agora, né, nesse segundo semestre com a reabilitação cardiopulmonar e também, né, de pacientes pós-Covid. Então, todo mundo que tiver interesse, ou então que não conhece como é esse tipo de reabilitação, né, vão lá no podcast, vão lá no meu Instagram, podem mandar um direct, e a gente conversa um pouco mais sobre isso, que é importante, né, a gente disseminar mesmo a informação de como é a fisioterapia, né, nessa área que é tão nova para a população, né? Não é tão nova para a gente, né, que já trabalha na área, mas para a população está sendo, né, disseminada essa informação há pouco tempo. Então, é importante também, né, eu coloco sempre alguns vídeos mais didáticos, né, para que todo mundo perceba, né, algumas diferenças, né, da fisioterapia, algumas coisas importantes,
né, que não é só ali, quebrou o pé, eu vou para fisioterapia. Não, né, tem muita coisa além disso. Então, eu sempre coloco algumas informações, né, lá no Instagram para todo mundo mesmo. Não precisa entender de termos técnicos, não precisa, né, ser acadêmico ou profissional da área, você vai conseguir entender por lá. Boa, show de bola. A Natália está terminando o mestrado, planos para doutorado ou vai dar uma pausa um pouquinho? Diz aí como é que tá. Olha, eu entrei no mestrado já com vontade, assim, não vejo a hora de acabar porque eu quero fazer doutorado, né? A gente tem muita essa ambição. Hoje eu estou mais com o pé freio, tentando aproveitar mais esse período do mestrado, né, que eu estou gostando muito, o mestrado lá da UFAL, né? Então, por enquanto está sendo remoto, mas daqui a pouco começa com presencial. Então, eu estou gostando muito, muito mesmo. Tenho planos para o doutorado, né, mas aos poucos a gente vai, né, adaptando a rotina, porque não é fácil também, né? A gente tenta se dividir em muitas profissões, mas a gente precisa ter um pouco mais de foco, né? Eu, inclusive, agora na pandemia, saí de um dos trabalhos que eu tinha, né, de hospital, para me dedicar mais ao mestrado, porque a gente percebe o nosso limite, né? Não dá para fazer tudo, porque se a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada bem feito, né? Então, a gente precisa se dedicar mais em uma área ou outra, né, para poder, né, ter aquele foco, para poder, né, se dedicar da melhor forma, né, por inteiro, assim, porque senão a gente fica fazendo um pouquinho em cada um, né, e não dá o seu melhor. Então, para a gente dar o melhor, precisa, né, ter muita organização, e foco também no que quer, no que é melhor. Mas esse mestrado em ensino na saúde está me ajudando muito, principalmente agora no momento de pandemia, né, com essas aulas remotas. Então, eu estou gostando muito mesmo. Está sendo, assim, uma experiência diferente de todas as outras que eu já tive. Boa, eu lembro que, além dos projetos de mestrado, além do projeto de podcast, além da docência em si, eu lembro que a gente conversava também sobre alguns cursos. A senhora começar a ministrar alguns cursos, tem em mente, ainda está no papel, vai sair. Vamos dar uma esquentada na galera sobre isso. Tenho sim, eu tenho muitos projetos de curso, né, muitos planos, mas aí a pandemia, né, deu uma esfriada, Exato. né, com esse distanciamento, isolamento social, a gente acabou dando uma esfriada nesse projeto, mas eu tenho sim projetos de cursos, né, tanto com o Power Brief, que é algo que eu utilizo muito na minha prática clínica, né? A gente está com esse projeto de curso, né, trabalho de força muscular inspiratório mesmo, né, para a gente mostrar, né, que não se usa mais Respiron, né, que a gente usa Power Brief, então, né, precisa disseminar esse tipo de informação, né, fisioterapia baseada em evidências, né, e não só, né, naquela prática clínica, né, arcaica, né, que muitas vezes, né, acaba sendo empurrada para os alunos, né, de uma forma desatualizada. Então, a gente precisa mesmo, né, procurar práticas que tenham evidências clínicas, né, evidências científicas mesmo que funcionam. Então, eu bato muito nessa tecla e os meus planos são para cursos, né, agora eu preciso de público, vamos chamar esse público para a gente Exatamente. organizar, né? Eu tenho em mente também algumas lives, né? Chamar mais o pessoal assim para o Instagram, né? Porque não é tão fácil assim, né? A gente, né, começar no Instagram é algo, não é muito aberto, algo muito, né, exposto. Então a gente tem que ir com calma. Eu também gosto assim de pensar bem antes de iniciar algo, porque sempre tem ali as críticas, né? Sempre tem ali comparações, então, para evitar isso, né? Entender que cada profissional é um, né? Que cada profissional, né, tem ali o seu ponto forte, que a gente não deve comparar com outros que são da mesma área, né? Criar, assim, esse tipo, né, de
às vezes, inimizade, não é? E muitas vezes, né, as pessoas gostam muito de ver esse lado, mas a gente, né, sempre trabalha muito em conjunto. Então, é importante ali identificar o profissional, né? E assim, tentar tirar o melhor dele, né? A gente, estou tentando aí entrar para as redes, mas falta tempo, eu estou me organizando, mas uma hora sai. Sai sim. Então, 2022 a gente pode esperar um curso de Natália? Sim, Boa, vamos sim. vamos Vamos sim. com curso, vamos mais com lives. Muitos alunos pedem live. Aí eu falo assim, se vocês aparecerem, eu faço. Agora, para eu fazer sozinha, não dá. Tem que ter É, ali um público, né? Tem que ter algumas pessoas para a gente poder conversar. isso. E não só ficar falando, né, sozinho, ou então falando em termos muito científicos, técnicos, e ser aquela pessoa, né, inalcançável, né, Sim. que está acima de todos. A gente não pode, né? Tem que, né, ter um pouco de carisma, né? Eu sei que não é fácil o tempo todo, mas a gente tenta, assim, para se aproximar mesmo, né? E o aluno, né, o estudante ou qualquer pessoa que queira aprender, né, possa se identificar. Eu acho que a identificação é algo muito importante. Ah, eu me pareço muito com aquela pessoa, né? Ou no jeito, ou na forma de falar, algo assim. Porque se a gente, né, tá lá de terno, gravata, né, e falando só com termos técnicos, acaba afastando um pouco. Né? Muitas vezes o estudante pensa, eu nunca vou chegar nesse nível, né? Tem, tem muitos alunos que falam assim, quando crescer eu quero ser igual a senhora. Aí eu falo, minha gente, não é isso não. Primeiro senhora aí, nem eu cheguei nesse senhora. Então, se você quiser chegar no senhora, vai ter que passar muito além, Passar um né? bocado ainda. Natália, a gente vai finalizar, tá? Me diz onde que o pessoal te encontra, me fala das tuas redes, Instagram, consegue marcar um atendimento, consulta, tá em domicílio ou apenas na clínica ou no hospital, como que é? Isso, né? Vocês podem me encontrar, gente, no meu Instagram, Natália Freitas, com TH, tanto no Natália quanto no Freitas. Tem também o Instagram da Clínica Mobilize, que nós temos lá os telefones para contato, para vocês agendarem tanto atendimento domiciliar, nós estamos com um projeto para pacientes que, né, se encontram com Covid, né, e não querem, né, sair de casa e ir para o hospital. Então, a gente tem um atendimento personalizado para esses pacientes, né, que não querem sair de casa, então a gente, né, leva uma mini, né, UTI, né, para o ambiente É uma ideia domiciliar. muito boa mesmo, bem É, inclusiva. a gente, a gente tem, assim, né, VNI, concentrador de oxigênio, tudo isso, né, para ajudar o paciente a ficar confortável ali em casa e passar por esse momento mais difícil, né, daquela fase, né, de dispneia, fase, né, de saturação, para né, evitar também, né, para não correr para o hospital, Sim. né, naquele desespero, né, a gente tem todo uma equipe, não só de fisioterapeutas, mas paciente acompanhado, né, por outros profissionais também. Né? Então, é uma equipe mesmo multidisciplinar, né, que a gente presta esse tipo de assistência. Né? Nós também, né, eu também estou no podcast, né, Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, para quem quiser, né, escutar mais a minha voz e também aprender um pouquinho sobre fisioterapia, né? E muitos assuntos sobre Covid também, fisioterapia, né, na assistência durante a pandemia, tem lá, se vocês quiserem, né? E também, assim, vão, né, lives, vamos lá, vamos pedir lá no meu Instagram que a gente faz, né? Boa, Tudo que boa. vocês forem, né, dando dicas, a gente vai seguindo, né? O professor, né, o docente, ele gosta muito quando o aluno, né, pede, né? Vamos fazer isso, vamos aquilo, incentiva, a gente vai junto, né? A gente embarca, né, na ideia do aluno, né, e vai-se embora. Boa, é isso aí. Todas essas informações vão estar aqui na descrição,
tá? Tanto o link do podcast Natália, quanto o Instagram da clínica também, tá? Então, vai estar disponível aí para vocês, beleza? Natália, muito obrigado por estar participando aqui, tá? A Natália foi uma pessoa extremamente acessível, acho que eu até falei à noite e na mesma hora eu já recebi um sim, tá? É muito massa, muito legal ter tua presença aqui e tanto agregou para mim como também vai agregar um montão de gente que vai receber esse conteúdo, Natália. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. É muito importante e gratificante para mim participar desse momento da sua vida e de ver alguns alunos, né, saindo agora, sendo egressos, né, sendo colegas de trabalho. Então, para mim, é muito gratificante. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Né, estou disponível aí, acessível para todos que quiserem aprender, né? Então, podem contar comigo. Boa, show de bola. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no nosso canal. Essa foi Natália Freitas, fisioterapeuta especializada em reabilitação cardiopulmonar e logo, logo a gente vai estar com a mestre Natália Freitas, se Deus quiser. Beleza? Brigadão. Natália, boa noite para ti, tá? Um beijão, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.